Olá, boa noite a todos. Está começando mais um programa 2.1 pela Rádio Educadora. Muito obrigado a você que nos acompanha nesta noite de terça-feira, 28 de novembro de 2017. Agora são 8 horas e 15 minutos. O nosso programa de hoje é especial. Ele integra o ciclo de atividades 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres, criado pela vereadora Érica Tanque. E nós estamos aqui na Câmara Municipal de Limeira, ao vivo nesse programa especial, fazendo um programa que pretende ser um debate sobre a questão da violência contra a mulher, principalmente na cidade de Limeira, mas vamos tentar traçar aqui um panorama regional, talvez nacional, Temos dados, temos informações, temos aqui muita gente boa no nosso programa de hoje, aqui na mesa comigo, Renata Reis, Nani Camargo e a Joyce Campos, ela que é articuladora da Rede de Apoio da Mulher Vítima de Violência de Limeira. E conosco aqui as vereadoras Érica Tanque, ao centro aqui, com a gente, e a Carolina Pontes e a Constância Félix. A cidade de Limeira, a Câmara Municipal de Limeira, conta com 5 vereadoras, 5 mulheres aqui, Além da Érica, da Carolina e da Constância, temos a Lu Bogo e a Mayra Costa. Elas não estão presentes, não puderam estar presentes no programa aqui de hoje, foram convidadas, mas devido a compromissos já agendados, não estão conosco aqui, infelizmente. Agradeço a presença de todos, em especial a sua que está nos acompanhando nesse programa, nesse momento. A gente vai tentar aqui fazer um bate-papo de maneira bastante amigável, descontraída, sobre as questões importantes que envolvem a violência contra a mulher. Tá certo, dona Nani Camargo? Eu estou no comando aqui hoje, esse programa geralmente é apresentado pela Nani, É o único homem aqui na parada, Bia? Tudo bem? Boa noite. Eu, como único homem do programa, fui convidado para fazer essa mediação, essa apresentação, já que estamos num programa, dominado pelas mulheres, Nani? Ô, Bia, você sabe que antes da gente entrar no assunto, eu estou todas as segundas-feiras aqui cobrindo a Câmara. Eu fico sentadinha do lado de lá. Agora eu estou sentada aqui. Muda a perspectiva. Eu sei que as vereadoras, assim, sei não, porque também não está com a casa totalmente cheia. Mas é um lugar, assim, que às vezes dá uma intimidada, Porque as pessoas ficam ali olhando todos os gestos, que os vereadores fazem. Então, é complicado. Agora senti um pouquinho. Mas eu quero já agradecer a presença, de todos aqui, agradecer à Câmara Municipal, a iniciativa da Érica e também a presença da Carol, da Tancinha, porque são mulheres que militam na nossa política, foram eleitas. Então, eu acho que elas têm muito a dizer, porque, não é fácil. Eu acho que elas conseguiram impor o respeito nesta Câmara Municipal, mas é uma Câmara muito mais cercada por vereadores, por homens que são políticos, então não é fácil para elas, não. A gente sabe que às vezes tem algum tipo de brincadeira que pode ocorrer em plenário, mas elas não deixam barato, não. Eu acho que se eles forem para o front, eles vão acabar se dando mal, mas a gente fala isso daqui a pouquinho, Bia. O mulherio aqui da Câmara não é fácil. Eu conheço até bem as vereadoras aqui, elas não são fáceis, não é isso, Renata Reis? Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Nani. Boa noite às vereadoras. Boa noite a todos que nos acompanham. Lembrando que as pessoas podem interagir conosco, não é, Bia? Podem mandar sua mensagem. Podem vir aqui, ainda dá tempo. Nós vamos ficar aí até o final do programa, 9h30, 9 e pouco, né? Não é, Bia? Sim. E antes de mais nada, Bia, eu queria dizer, enquanto mulher também, do meu respeito e admiração por vocês como mulheres, que muitas vezes deixam, obviamente, seus afazeres domésticos, suas profissões, se engajaram na política. A gente não está discutindo aqui ideologia, partido, nada disso, mas assim, o esforço de vocês enquanto mulheres para nos representar aqui dentro da Câmara Municipal. Então, primeiramente, parabéns, principalmente a vocês que estão aqui conosco pessoalmente. A doutora Mayra está de plantão, a vereadora Lu Bogo, não sei por qual motivo. Não sei por que não veio, disse que vinha. Diz que vinha, mas não vem, viu, Lu? Não tem problema, a gente discute aqui todas as questões muito importantes para a nossa sociedade com Carolina Pontes. Érica Tanque, muito obrigada pela iniciativa, e também a vereadora Constância Félix. E eu imagino que dentro dessa Câmara aqui cheia de homens, não deve ser nada fácil para elas. Eu tenho certeza que não é.
A Joyce Campos está conosco aqui na mesa também, ela é articuladora da Rede de Apoio da Mulher Vítima de Violência. Joyce, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, boa noite. Prazer é todo meu, é muito bom estar com vocês. Parabéns pela iniciativa, esse é um momento muito importante para que todo cidadão possa estar ouvindo, né, sobre tudo que é proposto para o nosso município. E parabéns também a vocês pela abertura de deixar esse espaço para que nós estejamos aqui. Muito bem. Dá meu boa noite aqui para as vereadoras, começando pela Érica Tanque, que é a idealizadora e que vai também aí nesse início já falar o que significa esse ciclo de atividades, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Érica, boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Renata, Nani, Joyce, Constância, Carol, que deixou de dar aula hoje para estar presente, arrumou alguém para ficar com a turma lá. E essa noite, para mim, é muito especial. E eu tenho que dizer da honra que é que vocês da Família Educadora tenham vindo, saído do estúdio para fazer essa noite de debate aqui na Câmara e a importância que é porque vocês estão abrindo oficialmente os 16 dias de ativismo. Fiz essa propositura em 2015, foi aceita pelo plenário desta casa e estamos na luta aí, junto com as vereadoras, nós fizemos uma comissão. Essa comissão é composta das 5. Tivemos até um problema, né, na formação, porque houve um vereador que queria fazer, foi indicado e ficou uma mulher de fora. E nós... me lembro da Érica falou, não... Tentamos, até que conseguimos fazer, para que todas as mulheres participassem. Porque eu entendo a vontade até dos homens de fazerem essa ação, mas quem sabe o que é mulher e a contribuição que tem para dar no olhar feminino é extremamente importante. Então, graças a Deus, conseguimos fazer com que as 5 vereadoras estivessem presentes nessa comissão. Os 16 dias têm a ideia de discutir exatamente com a sociedade. E essa noite é de suma importância. Eu agradeço muito que vocês tenham topado essa ideia e estejam aqui na Câmara Municipal. E do mesmo jeito que vocês se sentem representados pelas mulheres, tenho que dizer que nós também nos sentimos representados pela Renata e pela Nani nessa vida jornalística que também não é fácil. Nossa, nem um pouco, né, Nani? Você está certa, Érica, você está certa. Boa noite, Constância Félix, obrigado pela presença. Boa noite, senhor presidente. Questão de ordem. Estamos invertendo a colocação hoje, né? Boa noite, Biagione, Nani, a Joyce, Renata Reis, Carol, Érica. E boa noite a todos que estão nos vendo, plateia, que estão nos vendo nessa noite. Para mim é motivo de muita alegria poder fazer parte desse momento, Érica, porque é um trabalho, eu acho que qualquer mulher, caberia aqui qualquer mulher para falar sobre mulher, ninguém melhor do que a gente para falar sobre a mulher, né? Agora, nós enquanto representantes, né, das mulheres na Câmara Municipal, é muito importante nós fazermos esses debates. Então, eu agradeço pela oportunidade que, em conjunto com a Érica e a rádio, a gente está podendo aqui falar alguma coisa nesse momento tão importante que é esse momento onde a gente pode falar sobre a mulher. E principalmente, quer dizer, a mulher a nível de Brasil, de Estado e mais próximo do município. Então, eu sinto privilegiada por estar na Câmara Municipal e fazer parte disso. E sou muito agradecida por esse momento e poder representar as mulheres do nosso município, que são um número muito grande, que gostariam talvez de estar aqui, poder contar um pouco da sua história, e a gente pode passar, através da nossa convivência com essas mulheres, nós podemos passar o que elas sentem e o que a gente sente, principalmente em termos de discriminação e com relação à violência mesmo. Tudo bem. Boa noite, Carolina Pontes, minha cara.
Boa noite, Bia A mais Jônia. novinha da turma, da Câmara, né? É, a mais jovem vereadora, 32 anos. Boa noite, Bia Jônia. Boa noite. Renata Reis, Nani Camargo, Joyce, que está aqui presente, vereadora Constância Félix, vereadora Érica Tanque. E gostaria de fazer aqui os meus cumprimentos também a todos aqueles que nos acompanham pelas mais diversas plataformas e os que estão aqui pessoalmente também na Câmara Municipal. Gostaria de fazer as congratulações ao programa 2.1, pela forma que tem abordado, pela essa forma diferente de se analisar diversos pontos polêmicos e tentar trazer à baila alguns assuntos que muitas vezes acabam sendo espinhosos por não serem tão tratados, muitas vezes pela imprensa. E tentar buscar um jornalismo opinativo por diversas plataformas, buscando aí o acompanhamento e a evolução do jornalismo. Isso, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Gostaria de parabenizar, em especial, a vereadora Érica Tanque, que sempre foi envolvida às causas relacionadas às mulheres, já fez um trabalho que antecedeu a vinda minha e da vereadora Constância Félix aqui na Câmara, por ter sido uma vereadora eleita já em um mandato anterior, e por sempre possibilitar que todas as mulheres participem desse debate. Isso é muito bom, é muito oportuno. Esses 16 dias de ativismo, sem sombra de dúvidas, é algo que a vereadora conseguiu que saísse do papel. Porque nós, parlamentares, temos muita dificuldade nas proposituras, por conta da questão do vício de iniciativa, e quando conseguimos propor algo que seja aprovado pelo Legislativo, a grande dificuldade é torná-lo real, palpável, tornar aquilo de forma a ser executado. E eu acho que esses 16 dias de ativismo têm mostrado que isso é possível, os esforços são enormes, mas a vereadora Érica Tanque tem conseguido fazer desta pauta, desta temática, um importante canal para a discussão de um tema tão relevante, que é o caso das mulheres que são vítimas de todo tipo de violência na nossa sociedade. Muito bem. Queria agradecer a presença da Andréa Traude, aqui representando o Conselho do Direito da Mulher, aqui na nossa assistência. Tem gente chegando ainda, agora são 8 horas e 27 minutos. Ela também representa o Conselho do Clube de Serviços do Lions, Limeira Norte, e também a doutora Solange Dantas Ferrari conosco aqui. Muito obrigado pela presença. Queria dizer inicialmente, até para a gente começar o debate, o seguinte, que as mulheres são as maiores vítimas dessa agenda conservadora que segue seu curso no Brasil. Contextualizando rapidamente, relembremos que um Congresso quase exclusivamente formado por homens retirou da presidência da República uma mulher sobre quem não há, até o momento, nenhuma prova de corrupção. Assim que assumiu, um dos primeiros atos de Temer foi a medida provisória 726 da reforma ministerial, que acabava com todas as secretarias especiais ligadas a direitos das mulheres, diversidade sexual, juventude e igualdade racial, bem como o Ministério da Previdência Social, da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento Agrário e da Cultura. Ainda que tenha incorporado algumas secretarias especiais a ministérios e voltado atrás em alguns casos, como no caso do Ministério da Cultura, o ato de Temer foi um recado direto ao povo brasileiro. A partir daquele momento, estava instalada a agenda conservadora dele e de seus aliados, onde a retirada paulatina dos direitos humanos adquiridos ao longo das últimas décadas e aqueles que ainda estavam em discussão estariam em curso. E assim foi. Sempre sob o pretexto de equilibrar as finanças, retomar a economia, cortar gastos, mas nunca falando em acabar com mordomias, gastos excessivos de parlamentares e políticos de Brasília, cargos comissionados milionários ou mesmo as escaladas salariais absurdas de magistrados, Temer colocou a máquina das reformas em ação. Primeiro foi a reforma trabalhista, onde as maiores prejudicadas foram as mulheres. Mulheres ganham menos e têm menos registros em carteiras que homens. Mas o governo Temer parece não saber disso. Fazem jornadas duplas e triplas, sofrem mais assédio moral e sexual que homens, claro, e quando grávidas, não podem se submeter a serviços perigosos. Mas isso é irrelevante para um Congresso que parece não ter mãe, irmã ou filhas. Nas negociações diretas, propostas a partir de agora, quem tem mais chance de negociação direta com o patrão? Um homem ou uma mulher? Depois, agora, recentemente, tivemos a PEC 181, uma proposta de emenda constitucional que diz que é melhor uma mulher morta do que um aborto legal.
Enquanto cresce o número de estupros no país, o governo, basicamente de homens, diz que a mulher tem que cuidar do filho do estuprador, mesmo sob risco de morte. A mulher deve tentar ter o filho. É o Estado legislando sobre o seu corpo, sobre o corpo da mulher e simplesmente sobre sua chance de viver. É inadmissível e eu gostaria de ver como se comportaria um deputado ou um senador se sua esposa estivesse grávida de um estuprador, se ele iria registrar o filho em seu nome e criar como se fosse seu, com amor e afeto. Depois, temos a reforma da Previdência, onde querem tirar, entre outras coisas, o benefício da viúva, da velhinha, que muitas vezes vive com a aposentadoria ridícula do marido morto. Como é que todos nós chegamos a esse ponto? Eu queria perguntar às nossas mulheres aqui. Primeiro, temos a falta de representatividade da mulher na política. No mapa 2017 das mulheres na política da ONU, o Brasil aparece na posição 167 dos 186 governos analisados, com apenas 4% de representatividade de mulheres na política. O Brasil é o pior colocado na América Latina. A Síria, o Kuwait, o Irã e a Somália têm mais mulheres em cargos de poder do que o Brasil. Para se ter uma ideia, países considerados mais justos ou com maiores condições para as mulheres, como a França, o Canadá, a Suécia ou a Bulgária, 50% dos ministérios são ocupados por mulheres. Aqui, os homens não deixam que mulheres tenham protagonismo na política, pois as mulheres são mais difíceis de se corromper. Das 279 pessoas investigadas, réus ou presas nas investigações sobre corrupção no Brasil, menos de 10% são mulheres. E ainda assim, esposas de pessoas investigadas que eram possivelmente usadas em esquemas de corrupção como laranjas ou bodes expiatórios. Mulheres são arrastadas pelos homens para o crime. Nesse cenário de terra devastada para as mulheres e seus direitos, soma-se um elemento colateral, mas de grande problemática para elas: a tal questão de gênero. Quando se discutem os direitos de minorias identitárias, como travestis, transexuais, gays, lésbicas ou bissexuais, quaisquer que sejam, de quaisquer idades, sob quaisquer questões de direitos e reconhecimentos, muitas mulheres se colocam contra, a partir de visões religiosas, principalmente sem perceber que, assim, se colocam ainda de maneira mais inferior, legitimando um discurso dominante, machista, misógino, heterossexual, de protagonismo masculino. Se as mulheres perceberem que defender o direito de outras minorias reforça o seu próprio direito, talvez irão começar a lutar por algo concreto: o fim da hegemonia branca, heterossexual, economicamente dominante, de discurso religioso dogmático, de inferiorização dos diferentes, fascista, eugenista e ridiculamente corrupta. Essa minha fala é só para saber a opinião da Érica Tanque. Caracas! Vamos começar. Uma pequena fala, uma breve premissa para saber a opinião da vereadora Érica Tanque. Vamos lá. Começar. Ainda bem que a bola foi passada para você, vereadora Érica Tanque. Só alguns números aqui, antes delas começarem a falar também. A Renata também tem outros números mais sobre violência. Falando da política, são 513 deputados federais e só 45 mulheres, né? Só 45 deputadas. Bom, e aí, se a gente for falar dos deputados estaduais, são 1.059 aí no país, 121 mulheres deputadas estaduais. Então, a cada 10 deputados estaduais eleitos, só uma é mulher. Eu acho A que Câmara de Limeira é diferente. Sim, A Câmara temos uma tem esse participação. protagonismo. E já vou iniciar pedindo que votem em mulheres. Depois dessa fala, um bom começo. votem em mulheres. Queremos aqui, eu acho que é um desejo de todas, que a gente tenha uma participação ainda maior nesse plenário. É difícil a gente entender a parte da representatividade da mulher no cenário político, quando os partidos, na verdade, colocam mulheres como laranjas, né? É aquela colocação de tem que preencher vaga. Preencher cota. Então, esse já é um ponto que a gente precisa trabalhar. Eu até tentei fazer um curso aqui referente à participação da mulher em políticas públicas para as mulheres.
chamei os partidos, né, enviei ofício, infelizmente tivemos uma participação muito pequena dos próprios partidos. E a gente precisa incentivar as mulheres. Nós temos aqui uma condição ainda de melhorarmos o índice perante esses números assim que são realmente desagradáveis para as mulheres. Afinal, somos uma minoria, maioria, né? A colocação é 52% da população é feminina. Então, é muito complicado. E a ONU já aponta que os problemas que o Brasil teria, os 3 principais problemas, a falta da participação, a baixa participação da mulher na política, a diferença salarial e a violência à mulher. Então, ainda temos muito a fazer. Vamos conseguir isso com rapidez? Não. Não. Nós temos aí uma história, né, que só em 32 nós passamos a ter direito de votar, e em 46 a obrigação de votar. Antes a gente era Nem existia. incapaz, né? E a gente tem que estar ganhando espaço. E isso, para nós, vereadoras, eu acho que Limeira já está mais acostumado com vereadoras. Eu, particularmente, assim, como convivi muito tempo com a minha mãe nesse mundo, eu não sinto muita dificuldade no trato com os outros. Dona Elza Tanque não deixava ninguém. Aqui no plenário, se um homem só olhasse assim Aliás, pra em ela, algumas situações, né? inclusive da atualidade, se a Elza Tanque estivesse aqui, a gente já imagina de que forma ela ia reagir. Não que vocês não tenham reação, vocês têm sim, mas a Elza Tanque, ela ficou muito conhecida. Ela era toda especial, ela tem toda a colocação. E às vezes as pessoas até cobram uma participação diferente minha, mas até pela convivência, eu sempre fui o outro lado do trabalho, né? Eu, particularmente, assim, tinha muito problema com holofotes, com aparecer, eu gostava de trabalhos internos. Então, eu tenho essa linha de trabalho. E essa é uma participação que é de todas aqui, cada uma no seu estilo. E a gente pode ter diferenças, mas no que a gente se une pela mulher, não tem para ninguém. Não há homem nesse plenário que vá desrespeitar as mulheres, não. Tenho certeza que todas as vereadoras vão se levantar e colocar no devido lugar, né? A questão da violência contra a mulher passa intimamente por questões de políticas públicas, né? A Constância Félix foi primeira-dama do município, trabalhou bastante aí junto ao Centro de Promoção Social, né, Constância? Como é que você vê esse grande problema hoje da falta de políticas públicas no que diz respeito à proteção da mulher? E aí a gente vai ouvir a Joyce aqui, o que está sendo feito na cidade nesse momento. Eu diria que Limeira, nós temos todo um histórico, né? Quando a Érica começou a falar, olha o nome, dois nomes que eu coloquei aqui, não é? Então nós tivemos pessoas, mulheres, que fizeram muita diferença aqui nessa Câmara Municipal. Então esse trabalho, ele já vem vindo lá de trás, ele vem vindo coisa de 30 anos. Então ele é um trabalho que então no nosso município eu ainda acho que nós estamos à frente de alguns municípios. Inclusive o próprio CEPROSOM, ele passa a ser uma referência, né? A Joyce sabe disso. Ele passa a ser uma referência, inclusive no Estado, como um município que tem trabalhado muito essa questão, principalmente da mulher. Agora, dizer que está tudo certo de forma alguma, tem muito o que fazer ainda. Mas como eu atuei praticamente 2 mandatos enquanto primeira-dama, o meu convívio com essa questão do assunto mulher, a violência contra a mulher, foi muito presente. Tanto é que eu aguardei 2 anos uma agenda para que a própria Maria da Penha viesse na nossa cidade. Ela não aguentava me ver mais, porque ela não é uma mulher de sair, né? Ela tem a dificuldade dela, e como eu estava sempre em vários congressos, onde tinha alguma coisa com relação à mulher vítima de violência, eu estava lá e acabava encontrando com ela e queria que ela viesse aqui. Então, no período que eu fiquei, foi onde a gente deu aí uma arrancada também, fizemos, graças a Deus, um trabalho bom com relação a esse tema, criando a Casa da Mulher Vítima de Violência, né?
Inclusive, a própria Maria da Penha veio aqui inaugurar a casa, que existe até hoje. Eu gostaria que tivesse melhor ainda hoje, mas infelizmente não está. Mas eu digo que a nossa cidade, e agora com a rede Elza Tanque, a Érica estando à frente também. Então, eu acho que assim, as coisas, eu sempre digo que a gente não se anda sozinho, ninguém faz nada sozinho. A gente cita nomes de pessoas que fizeram toda a diferença. Mas é uma sequência, né? Começou lá com a dona Elza, aí passou, né? Aí foi indo, a Érica criou esse trabalho, melhorou, vamos dizer, o trabalho, né? E aí, quer dizer, vai uma primeira-dama que é ativa, que gosta do trabalho social, aí ela tem também possibilidades para ela poder melhorar isso no município. Agora, falando da dificuldade da mulher, é muito complicado esse tema. Eu acho que esses 16 dias vão ser poucos dias, não é, Érica? Pela quantidade de coisas que a gente tem que colocar e que tem que ser melhorado. Enquanto poder público, eu acho que a gente tem que fazer mais e mais. Eu acho que a gente precisaria de um apoio maior, inclusive do executivo, para que a gente pudesse andar um pouco mais. Secretaria da Mulher, hein, gente? Imagina, né? Se Limeira tivesse uma Secretaria Municipal da Mulher. Então, mas isso aí foi inclusive foi cogitado na época. Era um pedido meu, inclusive da mãe dela. Nós duas trabalhávamos nesse assunto na época do Silvio prefeito, né? E isso era um assunto que a gente pretendia continuar nele. Então, eu acho que está no momento de repente, isso vir a acontecer, né, Érica? Seria fantástico, não é um assunto novo para mim, como não é para a Érica, como não é para a Carol. Não é um assunto novo para nós. É importante a gente estar falando sobre isso, né, Érica? Para que uma hora a gente tenha essa Secretaria da Mulher aqui no nosso município. Com certeza. Eu acho que as políticas públicas, elas melhoram gradativamente. Da outra gestão até agora, eu acredito que melhorou muito com a rede. Sim. Elza Tanque, agora o botão do pânico, disponível aí, conforme determinação. Logo o anexo. Exatamente, o anexo de violência, o anexo judicial de violência doméstica, que ao menos foi confirmado que, por enquanto, deve ser instalado no Fórum de Limeira, já fica ali próximo das varas criminais, as mulheres vítimas são atendidas ali. A gente até vai falar mais sobre isso, mas, Bia, antes até de passar para a Joyce, temos dados aqui atuais de violência doméstica. Acho que a Carolina Pontes gostaria de falar sobre a representatividade na política. Eu vou falar com a Carolina. Ela está ali, eu percebi que ela está ali, ela quer falar, Bia. Se você não deixar pronta para correr. Eu não esqueci da Carolina. Quero agradecer a presença que chegou aqui agora, Amanda Abreu Silva, do Voto Mulher, aqui da cidade de Limeira. A gente acabou de falar da importância. Voto em mulher. A importância de mulher votar em mulher, né? Mas antes da gente passar e ver tentar fazer uma radiografia dos instrumentos, né, públicos da cidade de Limeira no que diz respeito ao atendimento da mulher, eu queria saber da Carolina sobre esse cenário mais abrangente aí, que está posto, inclusive, dessa agenda conservadora desse momento, que coloca a mulher ali um pouco mais inferiorizada. Obrigada, Bia. Sabe que político tem desespero com o microfone. Sim. E eu sou, assim, aquelas que não pode ver na minha frente um assunto deste gabarito sendo debatido. Eu não consegui falar, eu tenho que me controlar. Mas quase interfere, Carol. Entra na conversa, Pode interferir, pode interferir. Aqui não é que nem na sessão da Câmara. Perfeito. Aqui Que você precisa questão de ordem. Não vai dar falta de decoro, nada disso, né? não vai ter, Então tá não. bom. Aqui o que mais a gente faz é falta de decoro. Então tá bom. Pode Não, falar. mas é que eu gostaria de conceder as palavras para as vereadoras e não gosto de interromper, embora sei que a dinâmica do programa ele permite isso. Uhum. Mas gostaria de que todas concluíssem para colocar algumas questões. Eu acho que é interessante e o viés do programa ele é diferenciado justamente por ser opinativo e eu gosto muito disso, porque ele permite o contraditório, ele permite essa abertura de pensamento. Mas eu gostaria de pontuar, conforme a minha opinião também, que partindo da premissa que foi feita pelo Biagione, a gente tem que colocar que a Dilma não é um exemplo de que de que sofreu uma violência de gênero ou que saiu de uma presidência por ser mulher. É óbvio que tem agravantes. Muito me entristeceu na época da política, quando nós víamos, por exemplo, assuntos de corrupção
à tona e as pessoas, por exemplo, iam para as redes sociais debater a roupa que ela estava usando. Pois é, aconteceu Né? E muito. faziam e reduziam o debate ao estereótipo da Dilma enquanto presidente. Nós víamos e estereótipo é uma coisa que me preocupa muito. E isso foi criado com o passar dos anos. Meu mestrado é na área de direitos humanos, de direitos fundamentais difusos e coletivos. Foi criado esse estereótipo justamente que a mulher ela tem que ser aquela pessoa submissa, ela tem que ser aquela pessoa que acaba baixando a cabeça para o marido. Bem o estilo nosso. E quando nós Que temos cuida toda essa da casa, cultura, só sabe fazer isso, sim, não e pode também, trabalhar. Exato. E a gente tem que colocar também que, dada essa cultura que foi formada, quando nós colocamos discursos mais inflados, muitas vezes, defendendo a nossa participação no mercado, com isso nós não estamos desprezando aquela senhora que está no fogão, que está na pia, que está fazendo seus serviços Ser domésticos. dona de casa não é fácil não também. Não é né? fácil. Não, o pessoal Não, fala... é colocar- Você só fica em casa. Como só fica? É colocar que, assim como nós brigamos pelo nosso espaço no mercado de trabalho, nós temos que brigar pelo nosso espaço para onde nós nos sentirmos confortáveis. Agora, que esse conforto e que essa felicidade, que esse prazer nosso não seja algo construído por uma cultura machista. É essa a nossa preocupação. E eu entendi até a linha que o Biagione colocou, mas eu gosto de esclarecer que, por exemplo, eu fui uma defensora do impeachment por questões ideológicas, acreditava em indícios fortíssimos de corrupção e nunca, em nenhum momento, dentro dos meus discursos, usei essa questão de gênero. Mas é obviamente que toda circunstância favoreceu a pequenas violências. E eu acho que o objetivo de um trabalho desse de 16 dias de ativismo, nós temos que também buscar identificar as pequenas violências. E as mulheres sofrem muito, sim, na política, por ser um ambiente masculinizado. Então, esse tipo de violência nas piadinhas, naquela construção, no resultado que nós temos de próprias mulheres fazendo piadinhas com outras mulheres. Que aí eu acho que é mais grave. Não que o homem fazer piadinha não seja grave, mas quando a mulher ataca a outra de forma gratuita e desnecessária, eu acho que é muito... E isso é fruto de uma sociedade que se Sofrem aqui construiu no dessa plenário, forma. piadinhas assim? Olha, no plenário, para falar que no plenário nós recebemos, nunca Por passamos serem essa mulheres, situação. não. Eu nunca percebi nada. Sempre aquelas brincadeiras nos bastidores, no fato, algumas piadinhas, algumas brincadeirinhas, Nada mas ofensivo, nada né? agressivo. Nós sempre conseguimos esse respeito. E eu costumo colocar... Nada agressivo que vocês não vejam. Porque sem vocês verem, camuflada. tem. Aqui está aqui no meu... Vamos deixar isso claro. Aqui está no meu ponto, inclusive Não, aqui anotadinho. vamos deixar As claro que violências certamente camufladas. vários vereadores dizem, é mulher, só podia As ser mulher. violências loira. camufladas. É loira. Deve estar de TPM. Tá de TPM. Deve estar de TPM. Nossa, falar que tá de TPM é verdade. É mal amada, né? Não E a sei o que Érica ela é loira, fez a ontem. A Érica é loira. É. A Constância tá batendo na mesa, não é? É É histérica. Constância. Mas sabe que Aí vão falar que sempre mas assim. espera- tá nervosa, dá brigou em licença um casa. pouquinho. Dá licença. Esses dias a Constância deu um berro aqui e falou, eu tô calma. Eu só gostaria... Deixa ela concluir, Eu só depois eu gostaria falo. só de colocar mais 2 pontos. Claro, pode a pôr. questão das políticas públicas. Muitas vezes as pessoas se questionam com um pensamento simplista. E eu respeito a opinião, mas o que me preocupa é quando vem somente com um resultado simplista de um debate, no seguinte sentido: mas por que tem que fomentar uma cota de 30% das mulheres para participarem da política se nós não temos mulheres que queiram ocupar esse espaço? Justamente porque as políticas públicas visam corrigir grandes injustiças do passado e a situação que se colocou. Então, esse é um ponto das políticas públicas. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é que, assim como a vereadora Érica, que ela teve a felicidade de ser criada por uma grande mulher na área política, o que possibilitou que ela fosse à frente, tomasse aí esse protagonismo por questão da própria criação, eu tive uma felicidade muito grande. Eu não tive que enfrentar pequenos preconceitos dentro da minha casa. Eu fui criada por um homem fantástico, junto com uma mulher fantástica, um homem que sempre respeitou uma mulher. Então, eu e meu irmão, nós nunca fomos tratados de forma diferente. Uma vez eu já cheguei a contar isso em plenário, um exemplo que meu pai me deu por meio das palavras e por meio da atitude, que me chamou muito a atenção na infância, que quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu cheguei com a Maninha, meu irmão mais novo que eu,
foi tomar o leite e usou um canudinho cor-de-rosa. Meu irmão pegou um canudinho cor-de-rosa e começou a tomar o leite. E eu, já com a formação da escola, algumas questões que foram colocadas, falei, pai, fica bravo com meu irmão. Eu falei assim, ele está usando canudo cor-de-rosa. E meu pai me corrigiu. Então, assim, com 6, 7 anos. E meu pai pegou e falou assim, não, mas o que tem ele está usando canudo cor-de-rosa? A importância da família qual é o na problema? desconstrução Exatamente. dessa... E qual é o problema? Ele falou assim, errado é você. O seu irmão, ele pode usar canudo cor-de-rosa e você pode usar canudo azul. Aliás, eu acho lindo. Ó, Então, é assim, algo tão natural, um gesto de criança que foi lá e pegou um canudo, e meu pai conseguiu mostrar aquilo lá e dar uma lição. Então, eu tive essa oportunidade, essa felicidade. Eu fui descobrir o que era esse tipo de preconceito, o que era uma mulher sentar numa mesa que só tinha homens fora da minha casa. E quando você vem com uma sustentação da sua casa, isso é diferente, te permite a enfrentar com mais segurança, te permite e te favorece em circunstâncias que outras mulheres, às vezes, não têm essa oportunidade de criação e de formação. A gente já não entra se sentindo fora. Essa colocação, então, na Câmara, eu nunca também senti algo diferente, por exatamente isso. Por ser um ambiente que eu já estava acostumada, então eu não vim com cara de aqui não é meu lugar, eu vou ter que ganhar espaço. Não, o que eu quero e as mulheres querem é respeito, e cada uma vai ganhar não pelo fato de ser mulher, mas pelo fato da capacidade. Não nos tirar ou não nos obrigar a nos sentir inferiorizada. Isso eu acho que já é um passo importante para a gente entrar na Câmara de uma outra maneira. A Constância, ela é firme nos posicionamentos dela, a Carol, então nós podemos não nos sentirmos diferentes. Não temos essa dificuldade. Eu não sinto. Renata, vamos combinar que as três são bravas aqui. Né? São. Mas sabe o que acontece? Bravas no bom sentido, não, mas são. Mas sabe o que acontece? E eu concordo. Eu acho que tem que se posicionar sim. Porque por mais que vocês não tenham sentido de forma clara, direta, algum tipo de intimidação, se vocês não se posicionarem, e aí eu digo que em qualquer ambiente de trabalho, se a mulher não se posicionar, tem sim quem queira intimidar porque vê a mulher como sexo frágil. Exatamente, era exatamente o que eu ia falar. Quando eu fui para a Assembleia Legislativa e quando eu vi, né, a porcentagem de deputados de homens e mulheres, quando eu olhei, eu falei, aqui eu já sou firme, quem me conhece sabe, não é? A gente já chega já marcando, não tem como, né? Já chega falando e não sou aquela que fico ali muito com as palavras, não. Eu sou muito eu faço o possível para sempre eu ser eu mesma, não quero ser diferente. Então, eu sou esse estilo mesmo, vai ser do mesmo jeito aqui. E aí eu percebi uma coisa interessante, Renata, que lá que eu percebi isso, que se você chegar num ambiente, por exemplo, que lá nós estávamos em... que agora... Eu sei que nós éramos, acho que em 9 mulheres, se eu não me engano. Se você chega lá, muito tímida, falando baixinho. Biajone, olha que interessante, falando baixinho, com calma. Já não tenho facilidade para falar baixinho e com calma, certo? Mas a gente tenta, né, às vezes, né? Você pega e fala, vamos tentar aqui, nós vamos mudar. Praticamente, parece que você não é nem ouvida. Passa que nem um trator. A dona Elza me contou uma história dessa uma vez. Passa que nem um trator em cima. Você não consegue usar o microfone. Você não consegue. Tem que dar uma de louca não, lá pra você tem que dar uma... Então, você tem que chegar sabendo que aí aquele é seu espaço. Aí o que acontece? Já não tenho facilidade para isso. Aí chego lá e sinto que é assim. Então aí não teve jeito, né? Aí você fica o mais natural possível. E é o que acontece aqui. Às vezes as pessoas até me criticam aqui, sabe? Nossa, não precisava gritar desse jeito. Às vezes eu vejo, acho que 1 ou 2 vereadores já ouvi falando. Eu falei, cada um fala do jeito que sabe. Eu sei falar desse jeito, você fala do seu. Eu não estou gritando! Eu não estou nervosa! Eu falei pro presidente esses dias, ele falou que eu estava nervosa. Eu falei, eu não estou nervosa, Biajone. Eu não estou nervosa, presidente. Eu estou calma, mas não mexe com os deficientes. Essa conversa foi por aí. Mas, enfim, gente, eu acho que nós temos que tomar cuidado enquanto mulheres, e muitas mulheres estão nos vendo, é que, às vezes, mesmo entre as mulheres, elas não têm essa visão que muitas vezes a gente, enquanto as que estudam, talvez as que estejam mais envolvidas com política, têm.
Nós temos que nos valorizar. E às vezes eu percebo que a própria mulher, ela se sente, ela se faz às vezes de vítima. Então a gente tem que tomar cuidado também. Porque às vezes se a gente é muito frágil, como eu coloquei agora, quando a gente é muito frágil, a gente mostra essa fraqueza. E a nossa língua, ela não é fraca, não. Cada um usa como quer, mas você tem que se posicionar, você ser firme no que você vai fazer e falar. E não jamais admitir que um homem vai bater em você. Se esse homem fez isso, porque nós estamos falando de violência, espera um pouco, sabe? Já não ficar em casa acuada ali esperando a próxima surra, mas já tem o botão do pânico, tem onde procurar, ela já vai atrás de quem que realmente pode estar ajudando, não é? Então acho que é por aí. Vou aproveitar o gancho. Depois a Joyce fala. A Joyce. Gente, a Joyce. Os dados de violência A Joyce está doméstica. querendo correr também. Eu sou tímida, Eu falei que tinha mulher E tem demais. muito E tem Ô, Bia, muita você tá na contribuir mediação pras aqui, mas vereadoras, olha, Eu sua tô na mulher media- aqui Eu que... tô na mediação, né? mas tô tomando pau. Biagione, deixa eu falar. Deixa eu agradecer a presença de um homem aqui, que chegou aqui, juiz de direito, o Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto, conosco aqui hoje, participando do nosso programa. Obrigado, Dr. Nossa. Barrichello. Mais um grande lutador nessa causa. Pois é, está conosco aqui e a Érica vai falar por que disso daqui a pouco. Ok. Mas vamos ouvir a Joyce. Joyce a respeito, Joyce, aí dessa... Como é que está hoje a cidade de Limeira instrumentalizada para dar conta das mulheres vítimas? Biagione, antes disso... Sim. Nós temos dados recentes de uma reportagem da Isa de Carvalho, recente. Opa, grande. A Delegacia de Defesa da Mulher, ela tem recebido diariamente de 30 a 40 ocorrências entre termos e inquéritos. Imagine que diariamente são entre 30 e 40 ocorrências só aqui na cidade de Limeira. E aí, temos aqui os dados também do CEPROSOM, do CREAS, do abrigo, mas aí seria interessante que a própria Joyce falasse da estrutura, porque tudo começa na DDM, mas depois também tudo vai passando pela assistência social, não é isso, Joyce? A Joyce é articuladora da Rede de Apoio da Mulher Vítima de Violência de Limeira. Joyce. Isso aí. Bom, primeiro... Fala que um pouco mais delícia. próximo do microfone, só, Joyce, por Joyce, favor. Obrigado. Desculpa, eu não estou Não, tudo habituada, mas tudo bem. Eu sou tímida, mas não Tá tem entre como amigos. ficar calada, né? Diante dessas questões. E que delícia estar aqui com pessoas tão indignadas, eu queria dizer, com a questão. Porque tudo que eu ouvi até agora foi de indignar mesmo. Foi de nos deixar aqui, né, inquietos com tudo isso. E falar de política pública. Eu, enquanto assistente social, né, funcionária pública do CEPROSOM e também articuladora da rede de atendimento, está aí uma grande responsabilidade falar sobre política pública. E a rede Elza Tanque de Atendimento Integrado nada mais é do que concretizar políticas públicas, né? E fazer com que as políticas se articulem, para fazer com que as políticas se conversem, para fazer com que essa mulher tenha uma integralidade de atendimento, né, no seu município. Considerando que mulher, seja ela de qualquer classe social, pode sim e é vítima de violência no nosso país e na nossa cidade. Né? Exatamente, extremamente democrática a violência, Exatamente. né? Ela preenche todos os espaços. Ela perpassa inacreditável. todos os espaços, seja ele político, do trabalho, né? A vida social, a vida familiar, inclusive, né? Com grandes números de violência doméstica, intrafamiliar. Então, isso nos traz à tona que nós vivemos numa sociedade violenta, que tem uma cultura de violência, sim. Isso quer dizer que as nossas crianças aprendem isso, né? E que nós crescemos, nós formamos mulheres, homens, todos com isso dentro, né? A violência, o preconceito. E é importantíssimo, inclusive é uma das vertentes da rede trabalhar contra, né, essa sociedade conservadora que ainda tem em si aí a violência, não só contra a mulher, eu sempre digo isso, tá? A violência contra o mais fraco. Então vamos falar da violência contra a criança, da violência contra o idoso, da violência contra o deficiente, né?
do homem também, então a violência contra o mais fraco. E nós precisamos, sim, lutar contra isso de forma muito racional pelas políticas públicas. E a rede, ela vem trabalhando há 3 anos, né, já regulamentada, e tem um papel fundamental. Ela é composta por diversos segmentos. Aqui eu contei mais de 25 órgãos que participam da rede, dentre eles órgãos de assistência social, CEPROSOM, Secretaria de Segurança, Saúde, Educação, componentes também da Câmara, representantes da Câmara Municipal, também temos conselhos de direitos, entidades que também participam da rede. Nós temos organizações que estão lutando pela mesma causa, como, por exemplo, o Voto Mulher, que também está conosco participando da rede. Hospitais. Hospitais, que são importantíssimos na nossa rede, inclusive. Com certeza. Né? Então, assim, nós temos uma gama de segmentos que são envolvidos nesses momentos de rede, tá? Para que a gente possa pensar junto, enquanto um corpo só, eu costumo dizer, para pensar as políticas públicas, para pensar a melhor forma de atender essa mulher, para qualificar os nossos serviços, para qualificar os nossos agentes públicos, para trazer à tona números que nós possamos realmente saber aonde estão essas mulheres vítimas de violências, quais as violências essas mulheres sofrem, o que nós, enquanto município e gestores de políticas públicas, podemos fazer, né, por essas mulheres e como fazer. Então, é um dos principais objetivos da rede. Não está tudo perfeito, com certeza não. Mas quando eu comecei nas reuniões da rede, lá 3 anos atrás, nós percebemos que o nosso município, como a Constância mesmo disse, contemplava, sim, muitos serviços. Ele tem muitos serviços. A Casa da Mulher Vítima de Violência, DDM, né? Nós temos hospitais que atendem, nós temos CREAS, nós temos CRAS, mas precisávamos conversar, e esse foi o maior objetivo. E daí por diante, muitos avanços, né? Como, por exemplo, defender a necessidade do botão do pânico, defender a necessidade do anexo e defender políticas públicas que venham de encontro com a necessidade das mulheres, tá? Eu também gostaria de dar um exemplo pessoal, principalmente no que diz respeito à prevenção, né? É muito triste eu, enquanto mãe, por exemplo, receber a minha filha de 4 anos em casa, da escola, e ela me perguntar por diversas vezes por que ela não pode gostar de verde. Meu Né? Deus. Mamãe, me disseram que eu não posso gostar de verde. E eu tentar explicar para uma criança de 4 anos que ela pode gostar, sim, do que ela quiser. E que, inclusive, verde é lindo, né? É a cor da natureza. E ela fala, mas mamãe, eu não sou menino. Meu Deus. Uma criança de 4 anos sofrer violência dentro de uma loja porque ela disse que queria a sandalinha do Homem-Aranha. E por que não? Ela não pode gostar do Homem-Aranha, né? Um herói para ela. Então, eu queria... Esse é um grande problema para... Um problema, e eu acho que é um dos pontos que agora a rede começa a pensar mais essa questão de prevenção também, inclusive levando para a educação aí articuladores, pessoas que possam multiplicadores, né, que possam levar para dentro das nossas escolas também, para os educadores, né, essa visão de que não, de que ela pode gostar, sim, né? E isso é uma violência contra ela. Eu vejo isso de forma muito clara. Nós estamos violentando nossas crianças. Tem que encaixar, né, naquela caixinha, senão não é aquele, né? Que é a ideia do gênero. E as políticas públicas não A gente podem... precisa ir para o intervalo. A gente está 10 minutos aqui. Desculpa, falei demais. Alguém Isso porque a Joyce falou que ela era tímida, né? Ai, desculpa. Deu uma aula aqui, né? Alguém tem que colocar ordem nesse mulherio. Né? Quero agradecer a todo mundo. Nesse momento, nós estamos com 2.000 pessoas assistindo ao nosso programa, somente no Facebook da Rádio Educadora. 2.000 visualizações. Quero agradecer aqui. Só o Vaguinho está elogiando vocês aqui, dos vereadores. Os vereadores, viu? o Vaguinho deu os parabéns. Aí, viu? O Vaguinho tem participado muito dessa luta também. Ricardo Alves, Max Ribeiro, o Renato Patrício, Sandra Marabeck,
o Valfrido, salve, grande abraço para o Valfrido, nosso amigo Abração, Anderson Val. Nascimento, Wilson Bardini, Marina Santos, Tereza Gomes, Lucien Tátilo, Isa Depilações, Shirley Santos, o Vaguinho aqui e o Frank Migliano, para a gente sair para o intervalo. Atenção, pessoal da técnica aí. A violência contra a mulher, diz o Frank Migliano. A violência contra a mulher começa na formação sexista, tanto em casa quanto nas escolas, ao segregar os comportamentos entre meninos e meninas. Essa ideologia perversa aplicada onde o garoto deve ser sempre o forte, a menina fragilizada, ou levamos a sério esse debate sem falsos moralismos, ou continuaremos a reproduzir comportamentos que subordinam as mulheres e acabam levando, em última instância, à violência, começando no próprio matrimônio. Isso vem com o que disse a Joyce Campos, na fala dela aí, e também a própria Carolina falando do canudinho cor-de-rosa, canudinho azul, esse é daquele, aquele é desse. Então, machismo também atinge e prejudica o homem. Sim, com certeza. É uma violência também contra o homem. Você se preocupar tanto que o seu filho está brincando com boneca, não vai fazer ele ter qualquer tipo de orientação. Eu sei, eu estou dizendo exatamente isso. O próprio vereador Estevão usou essa tribuna aqui para se indignar com uma situação de que o filho dele teria brincado com um brinquedo que seria de meninas. Pois é. Não vai acontecer nada, né? Se ele brincar com um brinquedo de menina. Talvez ele cuide bem. A gente vai para o intervalo, volta já. Aqui com o programa 2.1, direto da Câmara Municipal de Limeira, eu quero dizer o seguinte, vou mandar um recado ao vivo para o nosso chefe. Caio Bortolã. O Caio está assistindo a Caio live, tá assistindo, já acabei de ver. O Caio está na live. O marido da Carol também está assistindo. Rafael Sereno, grande abraço para o Rafael. Nosso chefe também, né, Renata? Exatamente. Chefe de vocês lá na Gazeta. E também Mas não é meu chefe. É um excelente marido, mas não é meu chefe. Mas Seu aluno. A gente vai ter que passar um pouquinho, o horário do programa. Tem mais gente para falar e é uma oportunidade, acho que única, da gente juntar aí pessoas que estão comprometidas com essa discussão da violência na cidade, né? Hoje começa esse ciclo oficialmente, o ciclo de atividades, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres, da Érica Tanque, vereadora, que criou aí esse ciclo de atividades, e com muito prazer, muita honra, nós estamos aqui no programa 2.1 fazendo essa transmissão ao vivo pela Rádio Educadora, todas as plataformas, mais de 2.100 pessoas visualizando a gente pela página da rádio no Facebook. Quero agradecer a todos, vamos ver se vai dar tempo de fazer aqui algumas colocações e perguntas dos nossos ouvintes e também espectadores da internet. Agradecer aí a presença do pessoal que está conosco aqui. Agora, a ali câmera atrás, vai mostrar, olha como encheu esse plenário já, gente. O plenário encheu, temos ali a Amanda. E gente extremamente importante. Sim. Não virou a câmera ainda. Psicóloga Amanda Abreu Silva, que é do Voto Mulher, a psicóloga também, Solange Dantas Ferrari, também o juiz de direito, o Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto, e a Andréia, que é Andréia Traude, lá do Conselho Municipal da Mulher. Nesse bloco, a ideia era que a gente conversasse um pouco sobre o trabalho que as vereadoras da cidade vêm desenvolvendo no quesito mulher, né? Mas antes da gente passar para esse tópico, né, do trabalho específico de cada vereadora no que diz respeito à proteção da mulher, etc., eu queria que a Érica Tanque falasse um pouquinho sobre o Botão do Pânico, que foi um trabalho importantíssimo que foi desenvolvido aqui, que teve a participação do Dr. Luiz Augusto Barrichello. Participação, assim, ao máximo. É muito importante a união que teve entre executivo, legislativo e judiciário, e as forças policiais também. E o doutor Barrichello deu a honra de quem defendeu o projeto aqui, como deu visto de iniciativa quando apresentei. Aí tive que fazer toda a parte da gestão junto ao prefeito municipal. E no dia que esse projeto veio para casa, oriundo daí do executivo, o doutor Barrichello é que veio defender a necessidade do projeto. Então, as mulheres de Limeira têm que ter um agradecimento muito grande ao doutor Barrichello,
que é um grande lutador e representa aqui o He for She, de uma maneira ímpar na cidade. O Dr. Barrichello tem essa participação. E, extremamente importante, o botão do pânico. Limeira é a primeira cidade do estado de São Paulo a ter o botão do pânico e colocar ele à disposição do judiciário. Está sendo pedido no estado e também na área nacional do Congresso para que seja incluído na Lei Maria da Penha o botão do pânico. E estamos aqui. Se tivermos a primeira delegacia da mulher do estado de São Paulo no interior, temos também a primeira instalação do botão do pânico, e diversas cidades têm procurado, têm vindo conhecer. Já passou a lei em algumas cidades, e o Dr. Barrichello é um grande divulgador também do projeto em outros municípios, em outras esferas. Então, Limeira sai na frente, também com a rede. Aqui eu tenho que agradecer muito a Joyce, que tem uma vibração muito grande na rede. Quando eu fiz a primeira reunião aqui, com a ideia de se montar a rede, um pouco difícil, porque eu ia colocar todo mundo para conversar e cada um ia ter as falhas, porque a mulher não conseguia passar de serviço ao outro serviço. Eu trouxe 3 mulheres vítimas de violência para falar da necessidade que elas tinham, de como elas ficaram perdidas, né? E aí começa o trabalho da rede. Um ano depois eu coloco na lei. Foi diferente. Eu montei primeiro o grupo, para depois, virando, a gente colocar, através de lei, a criação da rede Elza Tanque. Eu tenho muito a agradecer. Ainda temos falhas, lógico, mas uma vontade ferrenha de resolver os problemas que as mulheres encontram nessa dura trajetória. A Limeira tem um pioneirismo, realmente, no que diz respeito à proteção da mulher, né? Eu me lembro da instalação em Limeira da Delegacia de Defesa da Mulher, um trabalho da sua mãe, da Elza Tanque, e que teve aqui, quem veio inaugurar a Delegacia de Defesa da Mulher foi o Michel Temer. Era secretário de Segurança Pública do Estado, à época do governo Montoro. Eu estava aqui já. Nossa, Bia, você tá velhinho já, então, eu tô velho. Doutor Luiz Augusto Barrichello Neto, obrigado pela sua presença aqui. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa conquista para a cidade, né? A primeira cidade do estado aí a ter o botão do pânico que isso representa. Então, boa noite a todos. Biagione, meu amigo, Nani também, Renata, bem, doutor? Joyce, as vereadoras Érica, Carolina, Constância, as doutoras também. E é um prazer estar aqui. Eu sei que o tempo é curto, mas não podia deixar de agradecer, de participar e agradecer o convite, tanto da vereadora Érica, que foi reforçado esse convite pela vereadora Carolina, em seguida também, hoje mesmo falei com a Nani, então, que me comentou, né, e reforçou o convite, e eu deixo aqui registrado o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui. Também tinha aula no ISCA, como a Carolina, que é a minha colega lá, né, e eu, na verdade, eu primeiro agradeço as palavras, talvez não mereça todos esses elogios, e eu queria reforçar o ponto relacionado à união dos esforços, né, dos poderes constituídos, né, no legislativo, do executivo, e também o apoio, né, no caso específico do botão do pânico, mas entre outras iniciativas, outros projetos, toda vez que o Poder Judiciário, né, que eu represento, ele também participa e atua, reforça toda a questão que envolve o que nós chamamos de rede, né? A rede de proteção, a rede, pode falar de sistemas, e também a aplicação, no caso concreto, daquilo que é previsto na lei. E essa questão, especificamente, do botão do pânico, que foi trazida a Limeira, né, em razão desse esforço conjunto, mas eu não posso reforçar e deixar de insistir no protagonismo da vereadora Érica Tanque, foi porque tudo que os poderes podiam fazer naquele caso concreto que vitimou
né, podemos citar o nome, né? A Priscila Munhoz, né, ela foi vítima de violência doméstica e a lei acabou sendo aplicada de fato. Ela registrou ocorrência, a delegada da DDM representou, fez um pedido de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Eu era o juiz que era responsável, eu autorizei a medida protetiva e mesmo assim, o que aconteceu? A vítima acabou sendo alvejada e foi morta. E, em seguida, o que houve? Nem punição houve, porque o autor da violência também se suicidou, se matou. Então, o que adiantou, inclusive, todo o sistema de justiça, inclusive de justiça penal, da qual eu faço parte. Daí, tem alguma coisa errada, ou seja, tudo, entre aspas, supostamente funcionou, mas falhou, na verdade, a prevenção. Daí a questão do botão do pânico surge para tentar dar uma eficácia, né, para garantir que aquilo que é decidido, que é deliberado, né, pelo parlamento, que é colocado em prática, né, pelo executivo, que é deliberado depois também pelo Poder Judiciário, aquilo que é investigado pela polícia, para que, na verdade, isso resulte em algo de concreto, de uma proteção efetiva. E muitas vezes a gente vê que isso acaba falhando. Então, o botão do pânico acaba sendo uma dentre outras ferramentas, né, para tentar dar algum outro tipo de garantia para as mulheres vítimas de violência. Mas, repito, não é só isso. Por isso, a importância de que esse projeto né, seja realizado dentro de um contexto mais amplo e, especialmente, dentro da rede toda de proteção à mulher e eventos como esse, né, 16 dias de ativismo, eles reforçam essa necessidade de integração entre todos os envolvidos, né? Então, isso serve de exemplo para a gente caminhar e tomar outras providências, repito, de forma integrada, em rede, né? Então, esse é o meu registro aí. Se tiver oportunidade, a gente conversa, fala mais alguma coisa, mas mais uma vez agradeço a oportunidade de falar aqui hoje. Doutor, o botão do pânico, ele é determinado pelos juízes, certo? A mulher vítima de violência que deve utilizar ou não, entre outras medidas cautelares. Ele tem sido bastante usado, determinado pela comarca de Limeira? Sim, a gente só não usa mais até porque a gente tem que tentar limitar um pouquinho em razão da quantidade de equipamentos, né? Mas quantos sim, são? Quantos são 50, foram comprados 50, né? 50. O ideal é que a gente tivesse pelo menos uns 200 aí, mas daí o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma análise para determinar a entrega nos casos, entre aspas, mais graves, né, mais urgentes, assim. Então o botão do pânico normalmente não, ele é concedido, né, entregue dentro de um procedimento judicial em que há um pedido de medidas protetivas. Por exemplo, medida protetiva de afastamento do lar, mais entrega do botão do pânico. Medida protetiva de proibição de aproximação do agressor, mais entrega do botão do pânico. Dentre outras, proibição de frequentar determinados lugares e a vítima pode receber também um botão do pânico. Já foi um grande avanço, né? E é bem utilizado. A gente acaba, eu hoje não tenho número e a gente tem evitado dizer quantas pessoas hoje têm esse botão do pânico em seu poder, né? E o CEPROSOM é que também coordena e mantém um certo sigilo. A ideia aí da não divulgação para quem está esse botão ou o número de botões em uso é exatamente para que todo agressor fique na dúvida se a vítima dele está com o botão do pânico. Permite esse gancho bem rápido e isso acontece todos os dias lá nas audiências. A gente vê, às vezes, hoje mesmo a gente fez audiência de Lei Maria da Penha lá, o agressor fica na dúvida, ele nunca tem certeza quem tem algo. Com certeza. Né, o pessoal pensa hoje, principalmente aquele que já faz uma vez e tem uma tendência a uma eventual reincidência, ele já pensa duas vezes, que ele sabe que exatamente, a vítima pode estar em poder de um desses equipamentos. Fala, Joyce.
Fora aí, né, aproveitando o gancho, o empoderamento da mulher, né, que com o equipamento passa a ter atitudes e muito mais incisivas, decisivas na sua vida, né? Ela não abre mão da sua vida, né? Eu tenho o botão do pânico e agora eu tenho um recurso que efetivamente vai me proteger. Então, é muito interessante isso, né? O empoderamento das mulheres, e mesmo aquela que não tem o botão do pânico, ela fala, eu tenho. E aí, né, a situação já muda. E isso é importante. Outra coisa é o treinamento. Isso é muito importante, porque daí elas passam por um atendimento. Tem um treinamento. Sim, elas vão mexer com as forças policiais. E quem monitora é a Guarda Municipal. É um poder grande na mão dela, porque a partir do momento ela coloca toda a Guarda Municipal à disposição dela. Então, Doutora é realmente um treinamento. Solange Dantas Ferrari, era bom que toda mulher tivesse um botão do pânico? Era bom, né? Seria o ideal. Para todas as ocasiões. Para todas as mulheres. Vamos fazer Não. uma política pública para todas as mulheres terem botão do pânico. Não tem tanta necessidade assim, mas seria muito bom. E eu parabenizo a atitude, faço parte também. Fiz parte do primeiro grupo de mulheres estupradas em 1992. Meu pai foi o primeiro psiquiatra de Limeira, Dr. Fernando Regis Dantas, e na época era Nilce Segala, a delegada da primeira delegacia que a Elza trouxe para Limeira, e existiam vários casos de estupro na cidade, e a gente percebia, meu pai, lógico, né, eu ajudava, estava começando, a necessidade de se ter um suporte, né, para essas mulheres, que na maioria das vezes, além de vítimas, sofriam toda a discriminação, o preconceito, que a gente sabe que ainda hoje persiste, num número menor, mas ainda existe. De lá para cá, a gente acabou por parar com aquele grupo específico, por inúmeras razões, mas tomei gosto pelos grupos de apoio, tanto que tem 13 sob minha coordenação, e um dos pioneiros em Limeira e região é o MADOC, que é o grupo de mulheres que amam demais, obsessivas e compulsivas. Extremamente importante. Abrange exatamente isto, né? Aquela mulher que ama demais ou que é amada demais e que, por isso, acaba sendo vítima, muitas vezes, das agressões físicas e da psicológica, que é uma das piores, né? Então, esse grupo é aberto, atende a qualquer pessoa que nos procure, e é de extrema importância que a gente ajude também a divulgar, porque muitas pessoas que passam pelo problema, às vezes ficam na rede pública aguardando um atendimento, quando podem, de imediato, ter um aconchego, né, um acolhimento, uma orientação, e depois direcionar para outros grupos. Tudo bem. A gente falou no começo do programa sobre a questão da representatividade, né? A Érica até falou que mulher tem que votar em mulher. Vote em mulher. Né? Eu queria falar com a Amanda aí, como é que está a campanha aí, essa movimentação? Aliás, contextualiza um pouco aí, como é que nasceu o Voto Mulher, Amanda? Boa noite a todos, Biasone, muito bem acompanhado, Nani e Renata, uma alegria ter esse programa na nossa cidade. O Voto Mulher começou, né, em 2016, por conta das eleições municipais, e que nós vínhamos observando a baixa representatividade, né? Então, a gente sabe que essa discussão já vem de muito tempo, né? E por que a gente não consegue avançar nesse sentido? Então, um grupo de mulheres reunidas, e a gente começou a conversar, precisamos fazer alguma coisa para tentar reverter esse quadro. E assim, a gente fala, mulher unida tem uma força, né, que cada vez eu percebo o quanto é grande essa força, né? E à medida que as mulheradas vão se reunir, a mulher vai se reunindo e vai se organizando. E a gente começou a se mobilizar nesse sentido, né? Nas redes sociais, fazendo encontros, na oportunidade das eleições, nós criamos espaços dentro das redes sociais para que nós queríamos ouvir as candidatas a vereadoras, né? Porque muitas vezes a gente sabe que as mulheres têm dificuldade de chegar até esse espaço de se candidatar e têm dificuldade de ter o apoio dos partidos. E daí, nesse momento onde a gente abre esse espaço dentro das redes sociais, a gente começa a conhecer essas candidatas. E foi um percurso bastante interessante.
De lá para cá, sim, a gente tem ampliado as discussões em diversos espaços. O movimento feminista, essa palavra causa arrepios, as pessoas têm muito medo, mas feminismo não é nada mais do que igualdade entre homens e mulheres. Tem crescido, a gente vê a necessidade. Quando a Joyce fala da questão de prevenção, de ir para a escola, meu olho até brilha, meu coração pula aqui, porque o caminho é esse. A gente sabe que, né, é muito triste uma história como a da Priscila, como de todas. Né, quando eu ouço um dado como esse, de 30, 40 ocorrências de violência por dia, eu, enquanto psicóloga, eu fico pensando a pele de cada mulher, né, a vivência individual de cada uma dessas mulheres. Então, a necessidade, a urgência de reflexões, de uma semana como essa, quantos eventos vai ter ao longo dessa semana toda, eventos sobre representatividade. Então, o Voto Mulher ele vem com esse objetivo, da gente ampliar a discussão. Né? A gente quer trazer para perto, fazer refletir. Tem muitas mulheres que têm, não, feminismo, não, para que isso? É exagero, é mimimi, não sofre tudo isso. Não, que é algo, mostrar que ela sofre também no dia a dia, na tarefa de casa, quando ela não é dividida, e que é uma realidade de todas nós. A diferença é ter ou não ter consciência. E à medida que a gente tem consciência, a gente vai trazendo para cada uma delas o que a Joyce falou, né? A questão do empoderamento. Cada uma vai podendo se posicionar e fazendo valer os seus direitos. O botão do pânico é isso, né? Fazer valer o direito da mulher de segurança. Então, assim, a gente o Voto Mulher ele tem trabalhado nesse sentido. Nós queremos mais, cada vez mais mulheres na política. A gente fica feliz de estar em Limeira, que tem, né, acima da média, são 5 vereadores. E a gente sabe que isso faz a diferença. Que, à medida que a gente estuda, a gente vê que as mulheres, numa frequência muito maior, elas votam por pautas feministas, né, por pautas do direito da mulher. Então, assim, continuar seguindo esse trabalho, né, do trazer os debates, conversar com o poder público para que existam políticas públicas, né, porque isso a gente está muito atrasado. Quando a gente fala de representatividade, as nossas taxas elas são inferiores a países do Oriente Médio, né, então é gritante, chega ao desespero, né. Então, assim, a necessidade da gente se articular para fazer a diferença. As vereadoras, vocês acham que ganharam votos também, essencialmente por serem mulheres? Esse foi um diferencial? Maior eleitorado feminino? É um assunto um pouco complexo, inclusive foi bastante debatido na oportunidade do Voto Mulher, quando a Amanda fez o convite a todas as pré-candidatas, a princípio. Nós não estávamos ainda nem no período eleitoral, quando ela fez esse contato. Posteriormente, nós tivemos a oportunidade de fazer debates acerca dessa situação. Eu acho que nós pegamos um cenário traduzido muito bem pela Joyce, com relação à forma da criação e a se evoluir muito nesse sentido, muito mesmo. Porque quando nós falamos do fato de mulher votar em mulher, a prova de que isso não acontece ainda são os números, de que nós temos 51% na sociedade e a representatividade dentro da política ela é muito aquém daquilo que deveria ou poderia ser. Agora, isso se dá por conta desse cenário cultural e pela formação e por essa questão tão importante da educação, que tanto a Joyce quanto a Amanda colocaram aqui. Então, dizer que isso já acontece, né, seria muita pretensão. Está evoluindo e iniciativas como o do Voto Mulher com certeza favorecem. Dentro desse espaço de debate do Voto Mulher, algo que eu sempre coloquei para a Amanda, que era um medo que eu tinha, e nos discursos eu coloco, eu acho que até pelo fato do processo de educação que nós temos hoje, que nós temos que enfrentar, para colocar pautas nesse sentido, nós temos que fazer com o seguinte cuidado. Primeiro de tudo, mostrar que uma batalha feminista, uma luta pelos direitos de equiparação, eles não são guerra dos sexos. Porque hoje tudo isso se transforma e se potencializa, principalmente nas redes sociais, com essa temática. Se você foge do estereótipo daquela mulher que é casada, que tem filhos, que usa cor-de-rosa, né? Se você foge desse estereótipo, você já coloca essa pauta e já recebe um enfrentamento. Então, infelizmente, as pessoas fomentam isso de forma, muitas vezes, por desinformação e outras por malícia,
justamente para envenenar o debate, para enviesar o debate, estimulando uma guerra dos sexos. E essa é uma grande preocupação. E eu acho que é uma responsabilidade de nós, mulheres, que estudamos a fundo essa temática, que vivemos, que buscamos mecanismos para diminuir essa distância e para realmente atingirmos essa equiparação, é mostrar que pautas feministas, e quando nós tratamos esses desdobramentos de violência contra a mulher, mostrar que quando essas pautas são levantadas, não é para dizer que mulher é melhor que homem, que mulher é mais especial que homem. Não. Porque, infelizmente, eu tenho certeza que a Amanda vive muito isso. Quando nós colocamos esse assunto, primeiro ponto, é mimimi, essas pautas de sempre esquerda aparece feminista. um homem para desclassificar, né? E Sempre feminista, aparece... feminista assim, coloca como uma palavra pejorativa. E lembrar a mulher que nós só votamos, né? Mas não é só homem, só podemos ser votadas não é também. Não é só homem, tem muita mulher com certeza, que não aceita. Pensa de forma muito machista. A mulher tem que entender que ela só vota porque foi uma bandeira feminista. Porque Então, senão não teríamos o cuidado para colocar... eu acho que o cuidado para colocar esse tema e a forma de conscientização, e por isso a importância do debate, do diálogo, ela se faz essencial num momento como esse, porque nós temos redes sociais que potencializam de uma forma que permitem que... É um espaço democrático, mas que permite que todos falem. E falem de forma, muitas vezes, agressivas. A cultura de paz esquece dentro de uma rede social como o Facebook, por exemplo. Infelizmente, nós temos todas essas pautas que são extremamente importantes sendo banalizadas. E o que nós temos, o resultado de uma discussão, de um raciocínio comum, de um senso comum, e isso acaba prejudicando, infelizmente. Então, iniciativas como o Voto Mulher, entre outras, 16 dias de ativismo e o trabalho constante na prática, ele se faz essencial e a nossa responsabilidade só aumenta nesse sentido, para nós não ajudarmos a promover esse tipo de desgaste, esse tipo de guerra que se coloca de forma enviesada. Constância? Eu estou aqui pensando o seguinte, eu só tomo muito cuidado, Biagione, quando eu lido com esse assunto, violência contra a mulher. Eu acho que o fato de eu ser uma pessoa que, inclusive, entre todos aqui, eu sou a mais velha, de uma formação tradicional, algumas coisas eu só fico um pouquinho preocupada. Quando nós falamos de violência contra a mulher, eu gostaria de fazer esse comentário aqui. E às vezes a gente quer fazer um comentário e às vezes eu não consigo passar exatamente, qualquer pessoa às vezes falando em público não consegue passar o que ela quer dizer. Então eu gostaria que ficasse bem claro o que eu vou falar aqui. Nós estamos falando de violência contra a mulher, mas nós não estamos falando que todos os homens são violentos. De jeito nenhum. Eu gosto de dizer isso porque às vezes a forma como nós trabalhamos esse assunto dá a impressão, por exemplo, na minha família, nunca ninguém apanhou, nunca ninguém sofreu nenhuma violência. Então, vamos deixar claro que existem sim, mas não são todos os homens que são violentos. Lógico. Eu acho importante deixar isso. Outra coisa que eu vou fazer um comentário aqui é que, se nós temos filhos, por exemplo, eu educando os meus filhos, é lógico que a minha geração é uma geração diferente da minha, muito diferente. Mas eu já eduquei os meus filhos para jamais ser violento com uma mulher, exatamente citando até a fragilidade, a diferença. Deus criou o homem e a mulher, nós não sabemos por que ele criou desse jeito. É uma pergunta que eu vou fazer lá no céu. Por que questão de ordem, Deus. Questão de ordem. Por que nós temos, por exemplo, menstruação, né? Aí o homem vai falar, por que eu fico careca, fico barrigudo? Enfim, cada um tem lá as suas diferenças. Cada um tem as suas questões. As suas questões. Mas eu vejo que, por exemplo, quem é que educa as crianças mais? É o homem ou é a mulher? Então, é um pouco mais profundo o que eu estou te falando. Porque a mulher, ela fica mais a mulher tempo. Tá ligada à maternidade. Então... Ela tem a questão da maternidade. Eu espero que sejam sempre os dois. E todas. Exato. Não, sim. Não na minha realidade. Sim, mas na verdade,
a nossa educação, a minha educação foi assim. Vamos começar lá atrás. A mulher ficava com a família e o homem ia para fazer a caçar, não era? Ele ia para caça, trazer alimento para casa. Vamos começar lá atrás. Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente fala isso, não é? Porque eu não posso aqui também dizer que todo mundo é igual. Não. Agora, com relação, só concluindo, e com relação à educação, dizer para todas as mulheres que estão nos ouvindo e assistindo que é extremamente importante nós pensarmos como nós estamos educando nossos filhos. Principalmente os filhos homens. Os filhos homens. Eu estou falando para as mulheres e para os homens, porque, na verdade, hoje mudou aquele conceito de que ela tinha que ficar em casa e o marido e o homem tinha que caçar para trazer comida. Mudou isso, né? Então, hoje ela também foi para o mercado de trabalho. Então, ela está no mercado de trabalho. Então, aí já é outra forma de pensar. Mas, Bia, aí você está percebendo como você já está fazendo uma divisão? Não, eu estou fazendo uma divisão. Não principalmente filhos homens. Sim. Eu acho que todos os filhos devem ser ensinados a ter respeito Claro, E não só a mãe. claro. E não só a mãe, como era no Independente de começo. sexo. Agora, hoje não. Hoje é os pais. Independente é pai de e mãe. gênero. Então, tem que dividir tudo. Tanto com os homens quanto com as mulheres. Então, Mas eu quis fazer essa observação. Eu vou justificar a minha fala. Justifique. De ser principalmente os homens, porque a gente vem, inclusive dentro desse resgate do passado que a Constância fez, numa sociedade exclusivamente machista, Com que está certeza. se modificando nos últimos 30, talvez 40 anos. E a gente vê uma onda conservadora tentando trazer isso para trás agora. Então, antes os meninos eram criados, eram educados, quando eu falo antes, talvez 30, 40, 50 anos atrás, a ter já, muito jovem, uma postura machista. De estarem à frente da gente, né? Isso, Sim, de subjugar a menina. Sim. Eu entendi Né? a questão fala do- do Biagione. do Então lugar eu de acho que a gente tem que ter privilégio, né? mais cuidado. O homem tem mais privilégio, né? Além Se o homem disso, tem o microfone. eu tenho 4 filhas, uma neta, 4 meninas, uma neta e uma irmã. Eu tenho mulher pra caramba na minha volta. Não tenho filho homem, só tem mulher. Então, eu vejo, por exemplo, num comportamento das músicas, por exemplo, que eu vejo de cunho extremamente machista, desde o sertanejo universitário, o funk, carioca, até as músicas românticas colocando a mulher como Sim. Objeto. muitas vezes, objetificando a mulher. E tem que ter muito cuidado a família, o pai e a mãe, ou o pai e o pai, a mãe, qualquer que seja a configuração de família, de educar com mais atenção o filho para ele não se tornar depois um objetificador da mulher ou um menosprezador da mulher. E normalmente a criança, na verdade, ela repete o que ela vê no lar. Não só do aprendizado, mas normalmente, se você for buscar os estudos, aquela criança que foi vítima de violência, ela vai reproduzir isso. Ou se ela viu o pai batendo na mãe muito tempo. por Exatamente, Na porque semana passada, adoece a família viu, Érica? inteira. Na semana passada teve lá no nosso programa o Fábio Moraes, Com a doutora Solange com a Dantas. doutora Solange, inclusive. Grande Solange Dantas. E o Fábio contou uma historinha rápida, viu, Joyce? Diz que o diretora da escola, o menino bateu na menina. Aí a diretora da escola chamou o pai do menino. O pai do menino chegou com o capacete na mão e deu uma capacetada na cabeça da diretora, traumatismo craniano. Nossa. Então você entende que esse menino vai ser um criminoso, porque Vai. o pai é um criminoso. Com certeza. violência, Com né? certeza. E a cobrança, Só nesse porque se o sentido. filho não tem essa atitude perante um pai extremamente machista, Apanha em casa. Apanha em Apanha. casa. Quantas vezes É nós aquela ouvimos? história de falar para o homem não chora. Como homem não Exato. chora? Chora, Claro. sente a mesma dor, tem os mesmos problemas. É óbvio que o homem chora. Pode falar, Joyce está se coçando para falar. Fala aí, Estou me Joyce. coçando. Na verdade, eu só gostaria de lembrar que quando nós falamos sobre criança, nós estamos falando que a criança ela é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. E isso não é uma escala, tá? Ela é responsabilidade dos 3, ao mesmo tempo. Então, eu entendo, como já foi dito, que a mulher hoje ainda é a maior responsável dentro do lar. Porque ainda estamos numa sociedade em que o homem ainda é mais valorizado, ainda é o que trabalha, a mulher ainda abre mão da sua carreira para ficar com os filhos.
ainda fazemos parte de uma sociedade assim, embora, na verdade, existem muitos casos diferentes desses, como, por exemplo, o meu, como, por exemplo, de muitas mulheres, a Érica também, e assim por diante. Mas a criança não é só fruto do que a mãe, né, passa, ou que o pai passa. Ela também é fruto do que a sociedade passa. Tá? A família por um todo. Então, você é vó, você é tio, você é tia, você é primo, você também tem uma responsabilidade. Aquilo que a criança assiste. Exatamente. Na escola, a responsabilidade, no contexto familiar, a responsabilidade. E se essa criança, ela pode vir a não ser uma criança, pode vir a ser, sim, uma criança evoluída, que tem, assim, esse entendimento de igualdade, sim, mas ela vai sofrer para chegar nisso. Porque todo o resto da sociedade diz o contrário. Sim, aquele exemplo que eu dei do canudinho, eu aprendi fora de casa. E estava reproduzindo dentro da minha casa, e por isso que eu sempre coloco que meu pai estava muito à frente da época, está muito à frente da época. Ele ia nas reuniões de pais e todos perguntavam se ele era viúvo. Porque ele estava frequentando as reuniões de pais, ou se eram pais separados. Por quê? Porque é a função da mãe. Porque era a mãe que tinha que ir na reunião. Meu pai era, por muitos anos, foi o único homem a participar da reunião de pais da escola. É um problema que é muito difícil. Por exemplo, primeiro banho de criança. Pai e mãe novos. Primeiro filho. Primeiro banho é da avó, geralmente. É como se o homem não pudesse participar. Só tem a foto, só as mulheres. É verdade. A gente também tem algumas coisas que a gente tem que mudar, sim, porque a gente não dá nem sequer a chance, do mesmo jeito que o pai não tem jeito, a mãe também não tem jeito no primeiro banho da criança. Mas às vezes a própria mãe não deixa, viu, Érica? Exatamente, sai a foto, só sai a mãe, a mãe não avó, deixa, por isso que eu tô falando. A tia. O homem precisa e tem direitos também de exercer e dividir, porque não é só o dever, ele tem o direito de participar também da criação dessa criança, de saber o que é trocar fralda, de ter e normalmente isso também é o machismo. Não pode, o homem não faz isso. Como é que você ajuda a sua mulher? Como é que você lava a louça? Isso é coisa de mulher. Tá aí. Tem muita mãe criando machista justamente por isso. Na casa tem o homem e tem a menina. Ela vai lavar a louça, ela chama a filha. E ele pode sair. O menino pode jogar bola. Jogar bola e jogar bola. Deixa, menina. Foi o que eu falei há pouco. Isso. Foi o que eu falei exatamente. Né? Andréia Traut, do Conselho Municipal da Mulher. Como é que está o nosso conselho, minha cara? Conta aí pra gente um pouco as reuniões. Vocês estão debatendo essas questões da mulher? Boa noite a todos. Boa noite. Olha, foi um grande prazer hoje à tarde quando eu fui convidada, né? Apesar de eu não gostar muito de falar assim. Então, eu acabei indo para o conselho. Eu acredito que tudo tem um motivo, né, na vida da gente. Por quê? Eu fui através do Lions, né, um convite do Lions, e fui assim meio perdida. Agora eu estou engatinhando, estou aprendendo, né? Mas eu descobri lá que eu fui vítima de violência. Eu fui casada com um militar, sou viúva, né? E eu descobri, então eu acredito que Deus faz tudo certo. Né? Eu não sabia, porque a violência não é só a violência, o apanhar, é a violência moral, a pressão que a pessoa... Sim, então eu fui entender isso agora. Então eu acho que como eu passei por isso... Tem muitas mulheres que passam também. E outro detalhe interessante, eu descobri, né, nessa minha experiência na Casa do Conselho, que está sendo maravilhosa. Eu realmente faço, né, os eventos de coração, e eu descobri lá uma coisa muito interessante. A gente sempre associa a violência às mulheres de baixa renda. E depois, eu participando lá, né, as pessoas se sentem mais à vontade em conversar. E eu descobri que engraçado, né? As pessoas sofrem violência e não falam. Elas chegam sem graça. Posso te fazer uma pergunta? Como procede? O que eu tenho que fazer? E você nunca imagina que aquela pessoa... não sou eu, é uma amiga minha, né? Exatamente. E às vezes, né, numa sociedade mais elevada Então, eu acho que as pessoas têm que perder, sim, a vergonha, têm que procurar, têm que, principalmente, o que eu também, pessoal, estudar os seus direitos.
Porque você tem direito e não sabe. E se você não for atrás, não ler, não buscar, não ouvir, que nem agora, muita gente está ouvindo, está aprendendo o que o juiz falou, tem que buscar. Não se acomodar em casa, ficar lá sofrendo a violência, quieta, não. Isso está errado. Eu cometi esse grande erro no passado, por uma série de motivos, porque eu não sou de Limeira, sou de São Paulo. E em São Paulo eu também não vi essa... Não tinha essa interação. De parabéns, em São Paulo não tem essa. Limeira realmente está de parabéns, você tem aonde ir, onde buscar, onde procurar. Então é isso, e eu agradeço. Muito obrigada. Muito bem. Você falou que nós estamos... muita gente está nos vendo, nos ouvindo. Nós estamos com 3 mil visualizações nesse momento, só no Facebook da Rádio Educadora, além das outras plataformas, e também no programa pela rádio, né? Pela Rádio Educadora. Muita gente aqui. O Renato Patrício colocou aqui fez a seguinte colocação, que ele, na casa dele, divide tudo, a responsabilidade, as contas, as tarefas de casa, a responsabilidade com a criação da filha. Parabéns a ele. Está dizendo que é por aí que tem que ser. A gente, quando foi fazer esse programa, a gente já estabeleceu que íamos até as 10 da noite. São 10 para as 10. Vamos ter repeteco? Então, com a Érica, antes de começar o programa, eu discuti algumas questões que a gente ia falar aqui, que a gente ia discutir mais profundamente. Não deu tempo de falar nada. Quer dizer que nós vamos ter repeteco. Quer dizer que nós vamos ter que fazer outro programa, porque o que estava na pauta a gente não conseguiu falar. Pois é. Mas foi muito bom. E que foi muito legal, foi muito bacana, né? Foi muito bacana. A gente não conseguiu falar sobre o que estava na pauta, mas abriram-se outras possibilidades de conversa e eu acho que foi extremamente produtivo. Queria colocar aqui para que cada um fizesse a sua colocação final, né? Rapidamente, brevemente, para a gente, infelizmente, encerrar o programa, que se deixasse a gente ficava aqui batendo papo até meia-noite. Com certeza. Né? Vamos começar pela Andréia, que foi a última a falar. Obrigado pela presença, Andréia, do Conselho, vice-presidente do Conselho Municipal da Mulher. Obrigado pela presença. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu que agradeço, é uma grande honra. Tá? Muito obrigada. Muito bem, Amanda Abreu Silva, psicóloga, presidente do Voto Mulher. Tem presidente? Você é presidente, não, né? Eu sou membra, Você representante aqui. Porque coletivo a gente um coletivo, trabalha não numa tem linearidade, né? não Então tem tem essa questão. Eu só gostaria de chamar a atenção para isso mesmo, para a questão da prevenção, né? Também acho muito fundamental a questão da capacitação dos professores. O professor é um multiplicador, o professor ele faz a educação formal e a educação informal, né? Na saída, na entrada da escola, ele conversa. É uma maneira do Estado estar atuando com tantas famílias e estar desconstruindo essas ideias do machismo que vão repercutindo, chegar na violência. Então a gente quer trabalhar com a prevenção. Outra questão que eu acho fundamental são os grupos terapêuticos para os violentadores, né? A gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela já coloca da necessidade. Até onde eu sabia, não estavam funcionando esses grupos na cidade. A gente sabe da necessidade. Não sei se tem algum dado atual aí nesse sentido. Então, são passos fundamentais para a gente estar avançando. Claro, eu fico muito satisfeita de a gente ver esse empenho. Eu sei que hoje eu resido numa cidade que tem que é uma visão diferenciada, né? E a necessidade, sim, de a gente estar ampliando essa discussão para que as mulheres vão se inserindo com qualidade em espaços de decisão, de poder, e que façam valer pelos próprios direitos, pelos direitos das outras mulheres. Tá? Obrigada pelo convite. Muito bem. O Ricardo Alves está assistindo o nosso programa no Facebook lá na Bahia. E ele diz que aqui na Bahia existe uma violência contra a mulher terrível. E ele faz o questionamento: o agressor tem acompanhamento psicológico? Ele está perguntando se o agressor tem acompanhamento psicológico. Alguém pode dar essa? Por enquanto, de fato, nem as mulheres. Nem as agredidas têm o acompanhamento psicológico. Eu tenho uma preocupação nesse ponto, que acho extremamente importante. Ainda não entendo como possível, porque nem a mulher que é vítima ainda tem consegue ter esse... Mas o município oferece, dá estrutura para que a mulher procure? Esta é a colocação da rede. Agora, se temos uma situação
de se atender todas as mulheres, hoje nós não sabemos nem de fato os números. Né? Essa é um dado importante. A gente tem muito ainda a avançar, porque as ideias vão surgindo e vão se passando, mas ainda não demos conta da primeira fase. O que pode ficar de concreto, então... Ainda não por esses debates a aqui, primeira fase. Exatamente, é o acompanhamento da mulher. Porque nós não temos números, mas tem sim mulheres que buscam ajuda e não encontram a porta fechada. Não, é exatamente isso, porque até eu falei com o pessoal da prefeitura que está fazendo uma campanha de conscientização, a gente tirar a ideia da mulher do olho roxo e a mulher chorando. Por quê? Porque isso está reforçando uma ideia de que não tem saída. E o que a gente precisa é que tem saída e mostrar aonde buscar, porque essas mulheres elas têm que entender que elas têm aonde. E nós vamos aprender com elas a necessidade de cada uma também. Então, a gente tem que mostrar que essa era a sua vida, mas você tem direito a essa vida, tem saída nessa sua situação. Porque senão a mulher acaba cometendo suicídio, porque é só roxo, 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 roxo e não vê saída. O Renato Patrício, que falou agora aqui que divide tudo lá com a mulher, a gente comentou aqui que está acabando o programa, ele falou para fazer outro amanhã. Repeteco, eu também quero repeteco. Assim não, né, Renato? Precisamos descansar um pouco também. Doutora Solange Dantas, obrigado pela sua presença. Boa sorte lá nos grupos de apoio. A doutora Solange tem os grupos de apoio aí, importantíssimos, né? De terapia em grupo, que são importantes para dar o suporte para as pessoas, né, doutora? Importante essa união e importante que se esteja sempre atualizando aonde buscar ajuda, porque a gente sente essa dificuldade, né? Às vezes a pessoa acha que sabe, no ano seguinte deixou por... Limeira é uma cidade que tem muita gente boa que trabalha, às vezes, por uma mesma causa. Então, é importante essa união exatamente para se saber aonde buscar. O agressor é tão doente quanto a vítima, também precisa de atendimento, e é importante que se dê o primeiro acolhimento, né? E, para isso, é importante a voz do juiz, porque muitas vezes não vai obedecer, não vai acatar sugestões, se não for uma determinação. Então, é muito importante. Isso foi o primeiro passo e a tendência, com tudo que Limeira já tem, né, já saímos na frente com o botão do pânico e tudo mais, é cada vez melhorar mais ainda o atendimento para a gente ter um resultado de estatística em breve com um número bem menor que o atual. Tudo bem. O Ricardo Alves, que está assistindo a gente lá da Bahia, falou para não terminar não, porque lá é 10:50. Aí, vamos seguir o horário dele. A Paula Bocaiúva mandou um abraço para você, Amanda. Falou que tá certo, tem que trabalhar os autores da violência. A Flávia Miranda está mandando um abraço também para você. Dr. Luiz Augusto Bevilacqua, olha eu, já estou confundindo aqui. Barrichello Neto, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sempre que quiser, programa de portas abertas para essa mente privilegiada sua. Aqui, tá? Eu agradeço não só o convite para estar aqui de novo na Câmara Municipal, mas também para participar do programa. Daí fica então também um pedido, não sei, toda terça o programa, toda né? Terça, Na próxima terça, quem vem na próxima terça aqui? Ué, pode... Eu acho que vai ter um evento da próxima terça, né? Vamos aumentar o número de pessoas fazendo o programa. Vereadora, eu acho que vai ter, eu acho que fica a sugestão para continuar na semana que vem, na próxima... Acho que o doutor está falando dentro da programação dos 16 dias. É sempre que vocês quiserem. A gente não, na terça-feira que vem, qual vai ser a programação? Fica daí... É terça-feira que vem. Ixi. Peraí, tem o cartaz. Um evento de representatividade na política. É dia 5. Dia 5. Tá, tô vendo aqui. Tem uma palestra. Por favor, todos presentes, porque já realmente fica aqui, já vem o programa do dia 5. Obrigado. A gente vem para assistir a palestra desse dia. Joyce, obrigado pela sua presença aqui, minha cara. Joyce, articuladora da Rede de Apoio da Mulher Vítima de Violência. Muito prazer em te conhecer, não conhecia. Você chegou dizendo que era tímida, que deu um show. Obrigado. É verdade, fala bem. Eu disse que ela era fera. É que eu faço o meu trabalho com muita paixão. Então, isso, né, deixa a timidez, fica
embaixo, né? Mas, enfim, eu gostaria de agradecer também, foi muito rico, principalmente por compartilhar com o público, né, esse momento. E, enquanto a rede de serviços, eu sei que ainda, talvez, não contemple a toda a necessidade que nós temos no nosso município, mas eu vejo que estamos, sim, sempre lutando para que a gente possa atender da melhor forma essa mulher, né? Mesmo com serviços que possam ter todas as suas dificuldades, e na rede isso fica claro, ali nós colocamos nossas dificuldades, né? E partilhamos e apoiamos uns aos outros. E eu deixo para a mulher que não é por não entender, não conhecer, não saber aonde ir que eu devo ficar quieta, né? Converse, fale com alguém e procure o serviço. Procure o Ceprosom, procure a saúde, procure alguém, a Câmara Municipal, procure a DDM, procure alguém, e no momento que você encontrar alguém e essa pessoa te der ouvidos, e ela vai te mostrar as portas. E é por isso que a rede está aqui, tá? Todos os serviços estão aqui. É isso. Eu encorajo as mulheres a sempre estar lutando contra a violência e nunca se fazer vítima disso, né? Muito obrigada. Muito bom. Constância Félix, vereadora, obrigado pela sua presença aqui. Nos ajudou bastante na discussão, ok? Eu que agradeço. Posso falar ou não? Claro. Posso falar? Eu sou um pouco polêmica às vezes, mas eu vou fazer uma colocação aqui e já peço perdão para as pessoas que entendam bem o que eu estou falando. Foi feita uma pesquisa, acho que há uns 2 anos, e eu não estou com essa pesquisa recente, lá pelo Mackenzie, que é uma faculdade. E esse levantamento, se eu não me engano, foi feito para ver a questão da mulher vítima de violência dentro das próprias igrejas. Ótimo. Como é tratado esse assunto dentro das igrejas. Então, infelizmente, com tristeza, eu digo que a violência ela não respeita classe social, ela não respeita cor e ela não respeita crença. E as igrejas evangélicas, eu sou evangélica, estou aqui fazendo um clamor para quem é evangélico que está ouvindo, não só, mas para todos. Quando alguém procurar um padre ou um pastor e falar da violência, eu gostaria que você orasse na hora, mas não manda para casa não, por favor. Não manda para casa, mas manda para um serviço de atendimento. Manda para um serviço de atendimento. Ou para a polícia. Ou para a polícia, porque eu me arrepio falando disso, mas é a pura verdade, Amanda. Dentro das próprias igrejas, às vezes um pastor... Aliás, tem muito agressor que se esconde dentro das igrejas. Eu cheguei a ver essa pesquisa. É exatamente isso. Aí ora pela pessoa, pela família, ora pelo marido, para nunca mais fazer isso, ora pela pessoa que tem que fazer isso mesmo. Tudo bem. Mas, por Deus favor... ajuda, às vezes precisa da canetada do juiz, né? Precisa da canetada do nosso juiz aqui. Então, eu peço, por favor, a todos que estão me assistindo, que estão nos ouvindo e vendo, para que, pastores, olhem pelas ovelhas, mas não deixem as nossas mulheres sofrer violência dentro do âmbito onde você conhece cada um dos membros. Obrigada por esse espaço, por poder falar aqui. Obrigada a todos que estão assistindo, e que Deus realmente nos clareie a nossa mente para que a gente tenha essa visão social e que trabalhe mais em prol das mulheres e das pessoas que mais necessitam, sejam elas crianças, idosos, jovens. É isso. Muito obrigada pela participação nesse programa. No começo, a Joyce falou da violência não só contra a mulher, mas contra os mais fracos, né, que são as crianças e os idosos também. E a gente sabe que o âmbito religioso favorece, inclusive, a violência contra crianças, né, nas evangelizações e tudo. E a Igreja Católica, por exemplo, é famosa pelos casos de pedofilia, né? Carolina Pontes, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a gentileza do convite, agradeço a todos que participaram de forma direta ou indireta para um assunto de extrema relevância, e gostaria de colocar, ao término, nas minhas considerações finais, que a Câmara Municipal ela oferece, principalmente nessa seara dos vulneráveis, a Comissão Permanente de Proteção dos Direitos Humanos. E nesta comissão, eu, a vereadora Érica Tanque, nós fazemos parte dela, e nós temos outros vereadores que também participam. Muitas vezes, quando as mulheres, enquanto vítimas, não sabem exatamente os canais
para fazer essa procura, nós também oferecemos essa possibilidade. Essa Comissão de Direitos Humanos, ela acolhe e nós tentamos dar o primeiro atendimento para depois encaminhar aos órgãos competentes. Então, gostaria de fazer esse registro. Muitas vezes, a mulher que sofre violência perdida, às vezes não se sente à vontade de ir a uma delegacia, não sabe quais são os canais de atendimento, a Câmara também oferece, e eu gosto muito de fazer a defesa das comissões permanentes da Casa. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de participação. Muito bem. A presidente do CEPROSOM de Limeira, Maria Aucélia, está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Nossa, Aucélia. Grande companheira. Parabéns pelo programa. Precisamos falar mais sobre esse tema, ela coloca aqui, né? Maria Cecília Faveta e a Zilda Abreu dando os parabéns aqui também no final do programa. Érica Tanque. Os assuntos extremamente interessantes. Não saio daqui sem dizer que vai ter repeteco. Prometer que vai ter repeteco. Vai ter repeteco. Ok. Então eu vou para a programação dos 16 dias agora de ativismo, que vai contemplar a todos os pedidos aqui feitos. Dia 30 de novembro. Depois de amanhã. Vamos ter dados. Isso é extremamente importante para basear as nossas políticas públicas. Uma socióloga da Câmara Municipal fez o levantamento dos 6 primeiros meses desse ano, do número de atendimento, e vai traçar um perfil do agressor e da mulher, da vítima, um dado que nós não temos. Tenho que agradecer por demais a participação dela. No dia 5 de dezembro, vamos ter a mulher, tanto na parte política quanto da justiça, com 3 debatedoras que são feras. No dia 6, o dia de mobilização dos homens pelo fim da violência à mulher, com participação do delegado titular seccional, da PM, o Coronel Soge, do doutor Barrichello, do prefeito. Vão ser homens discutindo a violência à mulher. E os vereadores dessa casa, eu espero. Assim espero. E o nós vamos estar de olho. A gente não discutiu a votação do He4She, não deu tempo. Eu não falei do He4She. Oh, meu Deus do Câmara céu. machista de Limeira. Fica para a próxima. Vamos lá. E no dia 7, uma parte com a terceira idade, lembrando que a mulher idosa também tem um grande número é vítima de uma grande violência. E no dia 8 de dezembro, como a Tancinha disse, nós vamos ter um debate de representantes femininas de segmentos religiosos. Eu sempre digo nesse plenário que a participação da igreja é de suma importância na luta contra a violência à mulher. E tenho que respeitar todas as religiões nas suas diferentes formas de pensar. Mas eu tenho que pegar o que nos une, que porque imagina se realmente os líderes religiosos, aquele que a mulher vai buscar, muitas vezes, quando tem uma fé grande, disser para ela, reza que passa. Não dá. Eu preciso das religiões, nós precisamos das religiões para que eles possam entender e saber aonde encaminhar. Isso é extremamente importante. E a gente começa esse trabalho aqui no dia 8 de dezembro. A Tancinha, com certeza, vai ajudar nesse ponto, colocando para as mulheres, vamos ouvir o que as religiões têm feito. E a Carolina, com toda essa gama de trabalho que ela tem na área de direitos humanos, é de suma importância, como a vereadora Mayra, na sua luta contra as drogas, que é um assunto extremamente ligado à violência à mulher. Então, muito obrigado e peço que a gente refaça o repeteco, né? Várias vezes, se possível. E a Lu também, que tem um contato assim direto com as mulheres nos bairros, é extremamente importante. Agradeço muito a vocês. Muito obrigada. Muito bem. O Newton Santos, vereador, parabéns pelo programa aqui no Facebook. Vamos embora, Renata? Vai não. Vai não. Que aí,
Vamos pro Cangaru, Vamos pro pro Bistrô. Bistrô. Temos que falar dos nossos patrocinadores também, que nos ajudam a colocar esse programa de pé. Esse programa só é possível graças ao Bistrô Terroir. Um abraço pro Didi Piscinin, que faz aniversário hoje. Ah, é nível do Aniversário. Didi? Parabéns, aniversário Didi. do Didi Piscinin, ele que é lá do Bistrô Terroir, fica ali na Alferes Franco, 946, e é o apoiador do nosso programa, assim como a Gromos Elevadores aqui de Limeira, que você deve conhecer mais em gromos.com.br. E o Cangaru Stick House, que fica ali na Avenida Saudades. Tá certo, Nani? Vamos embora? Certeza. Vamos agora, né? Mas pensando no Repeteco. Pensando no Repeteco, terça-feira que vem tem mais uma edição do programa. E dizer o seguinte, o programa fica lá na nossa página do Facebook. Dá para assistir depois? Dá para compartilhar, dá para fazer tudo lá. Ele fica lá tanto na página da Rádio Educadora como na página do programa 2.1. Temos que mandar um abraço grande para o Gustavo Madison, que está lá no estúdio da Educadora fazendo trabalho para a gente. Desse programa. Nosso operador que sempre está nos apoiando. Ele está reclamando que está com fome, já está acabando para você poder ir embora jantar. O Felipe Voit, que está com a gente aqui, assessor da Érica, o pessoal da técnica aqui da casa também. Obrigado a todos que estão aí trabalhando até tarde na terça-feira, mas nós já estamos indo embora. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse programa. Terça-feira que vem tem mais uma edição do programa 2.1 ao vivo pela Rádio Educadora. Muito obrigado e até lá. Tchau.